Quem vai querer essa lata velha? Disse meu genro depois que comentei em vender meu carro. Então descobri algo que ele jamais imaginaria. Meu nome é Samuel, tenho 62 anos e moro em Curitiba, no bairro Boqueirão. Aquele domingo de julho começou como todos os outros desde que Marina, minha esposa, partiu há 3 anos. Acordei cedo, preparei o café, sentei na varanda com o chimarrão que o vizinho Mário sempre traz e olhei para o Chevette vermelho parado na garagem. A tinta desbotada pelo sol, os para-choques amassados, o capô com aquela batida que nunca consertei. Mas quando eu olhava para aquele carro, não via uma lata velha. Via a Marina sorrindo no banco do passageiro. Via minha filha Júlia, pequena, no banco de trás, cantando nas viagens para Guaratuba. Via 36 anos de memórias guardadas em cada arranhão daquela lataria. Mas a realidade bateu forte quando acordei naquela manhã com a visão mais embaçada do que nunca. A catarata tinha avançado rápido demais, e o médico foi direto. Seu Samuel, se não operar logo, o senhor vai perder a visão do olho direito. Tentei pelo SUS, mas a fila era longa, meses de espera que eu não tinha. A cirurgia particular custaria R$ 12.000, dinheiro que um aposentado que recebe um salário mínimo e meio não tem guardado. Foi aí que olhei para o Chevette e pensei, talvez seja a hora de me despedir do velho amigo. Doeu só de imaginar, mas a visão era mais importante. Comentei com a Júlia durante a semana, e ela sugeriu que fôssemos almoçar no domingo na casa dela para conversarmos melhor. Achei que seria um momento de apoio da família. Como eu estava enganado. Cheguei na casa deles às 11 da manhã. Ricardo, meu genro, mal levantou os olhos do celular quando entrei. Ele sempre foi assim, desde que casou com a Júlia há 5 anos. Distante, frio, daquele jeito de quem se acha melhor que todo mundo porque trabalha em concessionária de carros importados. Durante o almoço, comentei sobre a cirurgia e sobre a ideia de vender o Chevette. Foi quando Ricardo largou o garfo no prato, olhou para mim com aquele sorrisinho de canto de boca e soltou as palavras que ecoaram na sala como um tapa. Quem vai querer essa lata velha, sogro? O senhor acha mesmo que alguém vai pagar alguma coisa naquela sucata? Nem ferro velho aceita um treco daquele. A Júlia baixou os olhos. Eu senti o peito apertar, mas respirei fundo. O que ele não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, é que aquele Chevette guardava um segredo que mudaria tudo. Antes de continuar, deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você acredita que Deus sempre tem um plano maior, se inscreva no canal para não perder nenhuma história de fé e superação. Saí da casa da Júlia com o coração apertado, mas tentando manter a dignidade. As palavras do Ricardo ainda queimavam nos meus ouvidos como ferro em brasa. Entrei no Chevette, aquele carro que ele chamou de lata velha, e fiquei ali parado por uns 5 minutos antes de ligar o motor. Segurei o volante com força e fechei os olhos, tentando não deixar as lágrimas caírem. Respirei fundo, senti o cheiro conhecido do estofamento gasto, aquele cheiro que me acompanhava há tantos anos. Quando finalmente girei a chave, o motor pegou no primeiro tranco como sempre. Esse carro nunca me deixou na mão. Nem nas madrugadas frias quando eu saía para trabalhar como motorista de ônibus, nem nas emergências quando a Marina precisou ir correndo para o hospital, nem naquele dia terrível quando precisei buscar a Júlia na escola porque ela tinha caído e machucado o joelho. O Chevette sempre esteve lá, fiel como um cachorro velho. Dirigi pelas ruas de Curitiba naquela tarde de domingo com uma mistura de tristeza e revolta. O céu estava cinzento, típico do inverno paranaense, e a cidade parecia mais vazia do que o normal. Passei pela Praça da Espanha, onde a Marina adorava caminhar aos domingos. Passei pela escola onde a Júlia estudou. Cada esquina daquela cidade guardava uma memória, e o Chevette estava em todas elas. Quando cheguei em casa já passava das 3 da tarde. O seu Mário estava sentado no murinho da calçada, como sempre fazia nas tardes de domingo. Ele tem 70 anos. Foi meu colega nos ônibus durante 25 anos. E depois que a gente se aposentou, viramos vizinhos e companheiros de chimarrão. Assim que me viu descendo do carro com aquela cara, ele levantou e veio ao meu encontro. Ô Samuel, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa no almoço? Perguntou o Mário com aquela voz rouca de fumante arrependido. Eu suspirei e contei tudo. Contei sobre a catarata que estava me tirando a visão aos poucos,
sobre os 12 mil reais que eu não tinha, sobre a decisão de vender o Chevette e, principalmente, sobre a humilhação que passei na frente da minha própria filha. O Mário escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei de falar, ele colocou a mão no meu ombro e disse: Samuel, eu conheço você há 40 anos. Vi você criar a Júlia sozinho depois que a Marina se foi. Vi você trabalhar dobrado para dar estudo para ela. Vi você ser um homem de palavra, de fé, de caráter. Esse genro seu não sabe de nada da vida. Não sabe o valor das coisas, não sabe o valor das pessoas. Mas Deus sabe. E quando Deus quer mostrar quem é quem, Ele mostra de um jeito que ninguém esquece. Você vai ver. Agradeci as palavras dele, mas confesso que naquele momento eu me sentia pequeno, diminuído. Sabe aquela sensação de que você não vale nada? Era isso que eu sentia. Entrei em casa, sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a parede. A casa estava silenciosa demais. Sentia falta da Marina. Ela sempre sabia o que dizer nas horas difíceis. Sempre sabia me acalmar. A noite chegou devagar. Esquentei a comida que tinha sobrado do almoço, mas mal consegui comer. O nó na garganta não deixava. Liguei a televisão, mas não prestava atenção no que passava. Minha cabeça estava longe, pensando em como resolver aquela situação. Será que o Ricardo tinha razão? Será que meu carro realmente não valia nada? Será que eu era só um velho tolo se apegando a uma pilha de ferrugem? Deitei na cama por volta das 10 da noite, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho da geladeira na cozinha e o latido distante de algum cachorro na rua. Peguei a Bíblia que fica sempre na mesinha de cabeceira e abri aleatoriamente. Caiu em Salmos 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Li aquele versículo 3 vezes, e então pela primeira vez naquele dia consegui respirar em paz. Dormi pouco, mas dormi. E quando acordei na segunda-feira de manhã, já tinha tomado uma decisão. Não ia deixar a humilhação me derrubar. Não ia acreditar que meu carro não valia nada só porque um garoto arrogante disse isso. Ia buscar a verdade por mim mesmo. Ia procurar alguém que realmente entendesse de carros antigos. Tomei banho, tomei café e às 8 da manhã já estava com o celular na mão. Liguei para o Osvaldo. Ele era um amigo dos tempos de garagem, tinha trabalhado comigo na empresa de ônibus como mecânico-chefe. Quando se aposentou, abriu uma oficina pequena ali no Capão Raso. O Osvaldo sempre foi daqueles caras que entendem de motor, de mecânica, mas também entendem de história. Ele colecionava revistas antigas de carro, sabia tudo sobre modelos raros, essas coisas. Alô, Osvaldo, aqui é o Samuel. Ô Samuel, quanto tempo, rapaz? Tudo bem? Olha, preciso de uma ajuda sua. Você pode dar uma olhada no meu Chevette? Preciso saber quanto ele vale de verdade. Houve uma pausa do outro lado. Claro, Samuel. Traz aqui. Hoje mesmo, se você puder. Eu tô na oficina até meio-dia. Às 9 da manhã, eu já estava na porta da oficina do Osvaldo. O lugar era pequeno, mas organizado. Cheirava a graxa, a óleo de motor, aquele cheiro que me trazia memórias boas dos tempos em que eu mesmo mexia em motor. Osvaldo apareceu limpando as mãos num pano velho. Sorriu largo quando me viu e deu um abraço forte. Deixa eu ver esse Chevette aí. Ele caminhou devagar ao redor do carro, como um médico examinando um paciente. Passou a mão na lataria, abriu o capô, agachou para olhar por baixo, abriu a porta e sentou no banco do motorista. Ficou ali uns bons 20 minutos só olhando, analisando, mexendo em detalhes que eu nem sabia que existiam. Finalmente ele saiu do carro com uma expressão estranha no rosto. Meio surpresa, meio curiosa. Samuel, senta aqui um pouquinho. Sentamos num banquinho de madeira perto da porta da oficina. Osvaldo acendeu um cigarro, deu uma tragada longa e começou a falar devagar, escolhendo bem as palavras. Esse carro é um Chevette 1988, né? É, confirmei. E é vermelho original de fábrica? Sim, comprei 0 km em 88. A cor é original. Osvaldo balançou a cabeça. Samuel, você sabe que essa cor específica nesse ano, com essa configuração completa, é extremamente rara? Eu arregalei os olhos. Como assim? Ele apagou o cigarro e se virou para mim. Em 1988, a Chevrolet fez uma produção limitadíssima do Chevette nessa tonalidade de vermelho. Foi uma série especial, pouquíssimas unidades.
A maioria foi exportada, algumas foram desmanchadas em acidentes, outras foram descaracterizadas. Ver um exemplar original com motor original, documentação em dia, é raríssimo. Eu só vi 3 na minha vida inteira. E olha que eu mexo com carro há 40 anos. Meu coração começou a bater mais rápido. Osvaldo, você está dizendo que meu carro vale alguma coisa? Ele sorriu. Samuel, eu conheço um cara em São Paulo, o Paulo Henrique. Ele é colecionador fanático de Chevette. Já vi ele pagar fortunas por carros assim. Deixa eu mandar umas fotos para ele com sua autorização. Só para ter uma ideia. Autorizei na mesma hora. Osvaldo pegou o celular e começou a fotografar o Chevette de todos os ângulos. Tirou foto do motor, do interior, dos pneus, do chassi, até dos detalhes do painel. Mandou tudo pelo WhatsApp para o tal Paulo Henrique. Agora é esperar, disse ele. Fiquei ali na oficina conversando com o Osvaldo sobre os velhos tempos, sobre o trabalho nos ônibus, sobre como a cidade tinha mudado. Mas minha cabeça estava naquelas fotos que ele tinha mandado. Será que ia dar em alguma coisa? Ou será que eu estava criando esperanças à toa? Passava das 11 quando o celular do Osvaldo tocou. Ele olhou a tela e seus olhos se arregalaram. É ele. É o Paulo Henrique. Atendeu no viva voz. Alô, Paulo? Do outro lado, uma voz empolgada quase gritava. Osvaldo, cara, de onde você tirou esse Chevette? Isso é uma preciosidade. Eu tô procurando um exemplar assim há anos. Osvaldo me olhou com um sorriso enorme. O dono tá aqui do meu lado. É um amigo meu, o Samuel. Ele estava pensando em vender. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz voltou. Agora mais calma, mais séria. O senhor pode passar o telefone para o Samuel? Eu gostaria de falar com ele. Osvaldo me passou o celular. Minha mão tremia. Alô? Senhor Samuel, boa tarde. Meu nome é Paulo Henrique Cavalcante, sou de São Paulo, sou colecionador de veículos clássicos há mais de 20 anos. O senhor tem ideia do tesouro que possui? Fiquei sem palavras. Do outro lado da linha, Paulo Henrique continuava. Senhor Samuel, esse Chevette 1988 na cor vermelha cardinal, com acabamento SLE completo, é um dos carros mais raros da história da Chevrolet no Brasil. Foram produzidas apenas 500 unidades. 500 no Brasil inteiro. E dessas 500 calcula-se que existam menos de 50 em condições originais. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Olhei para o Osvaldo, que estava com um sorrisão de orelha a orelha. Mas eu sempre achei que era um carro comum, balbuciei. Paulo Henrique riu do outro lado. O senhor não é o primeiro a pensar assim. Muita gente não sabe o que tem na garagem. É exatamente por isso que esses carros desaparecem. São vendidos como sucata, desmanchados e esquecidos. Senhor Samuel, posso fazer algumas perguntas sobre o veículo? Pode, claro. O motor é original? É sim. Nunca troquei. A cor foi retocada alguma vez? Não, senhor. Está assim desde que saiu da concessionária. O interior? Original também. Os bancos foram apenas encapados por cima para proteger. Documentação? Toda em ordem. Tenho até a nota fiscal da compra em 1988. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que parecia cheio de emoção. Depois Paulo Henrique voltou a falar com a voz mais séria. Senhor Samuel, o senhor está vendendo esse carro por qual motivo? Respirei fundo. Não tinha motivo para mentir. Preciso fazer uma cirurgia de catarata urgente. Custa 12 mil reais e não tenho esse dinheiro. Pensei em vender o carro. Entendo perfeitamente, senhor Samuel. E me desculpe perguntar, mas quanto o senhor estava esperando receber pelo Chevette? Eu gelei. Não tinha pensado nisso. Só sabia que precisava de 12 mil. Eu preciso de 12 mil reais para a cirurgia. Houve outro silêncio. Então Paulo Henrique disse as palavras que mudaram minha vida. Senhor Samuel, eu ofereço 85 mil reais à vista pelo seu Chevette. Transferência bancária imediata assim que fecharmos negócio. E eu busco o carro pessoalmente em Curitiba. O senhor não precisa se preocupar com nada. Achei que tinha ouvido errado. Quanto? 85 mil reais. Olhei para o Osvaldo. Ele estava com os olhos arregalados também, mas fazendo sinal para eu manter a calma. Senhor Paulo Henrique, eu preciso pensar. É uma decisão importante. Claro. Entendo perfeitamente, mas saiba que minha oferta é séria. E se o senhor aceitar, eu venho buscar o carro neste sábado. Podemos fazer tudo certinho, com contrato, transferência registrada. Me dá 48 horas para pensar?
Sem problemas, senhor Samuel. Meu telefone o senhor já tem através do Osvaldo. Qualquer coisa, só ligar. E, senhor Samuel, independente da sua decisão, quero que saiba que o senhor tem em mãos uma verdadeira joia. Desliguei o telefone. Fiquei ali parado, segurando o celular do Osvaldo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. 85 mil reais. O Ricardo tinha dito que nem ferro velho aceitaria meu carro. Tinha me humilhado na frente da minha própria filha. E agora, descobria que aquela lata velha valia quase 7 vezes mais do que eu precisava. O Osvaldo colocou a mão no meu ombro. Samuel, você tá bem? Eu olhei para ele e, pela primeira vez em dias, sorri. Sorri de verdade. Osvaldo, Deus é maravilhoso. Ele sorriu de volta. Sempre foi, meu amigo, sempre foi. Voltei para casa dirigindo devagar, saboreando cada momento. Via a cidade com outros olhos. Via o Chevette com outros olhos. Aquele carro não era só um monte de lata. Era história. Era memória. Era família. E agora, descobria que era também um presente de Deus para me ajudar numa hora difícil. Cheguei em casa no início da tarde. O seu Mário estava regando as plantas na frente da casa dele e veio correndo quando me viu. E aí, Samuel, conseguiu saber alguma coisa sobre o carro? Eu parei na calçada, encostei no Chevette e contei tudo. Contei sobre o Osvaldo, sobre o Paulo Henrique, sobre as 500 unidades, sobre os 85 mil reais. O Mário ficou boquiaberto. Depois começou a rir, aquela risada gostosa de quem vê a justiça acontecer. Eu não te disse? Eu não te disse que Deus ia mostrar? 85 mil. E aquele metido do seu genro falando que era lata velha? Abraçou forte. Samuel, isso é obra divina. Isso é a mão de Deus te abençoando. Passei o resto daquela tarde pensando. Sentei na varanda, tomei chimarrão, olhei para o céu que começava a escurecer. E conversei com a Marina, como sempre faço. Marina, amor, você acredita nisso? O carro que a gente comprou quando a Júlia nasceu, aquele carro que nos levou para todo canto, que carregou nossa família, ele vale uma fortuna e vai resolver meu problema da visão e ainda vai sobrar. À noite liguei para o Padre Antônio. Ele é meu confessor há mais de 20 anos, amigo de verdade, aquele tipo de padre que entende a vida das pessoas. Contei tudo para ele. Ele escutou em silêncio e depois disse: Samuel, você sempre foi um homem de fé. Sempre confiou em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus não abandona quem confia nele. Essa é a prova. Agora você precisa decidir com o coração em paz. Ore e faça o que sentir que é certo. Na manhã seguinte, terça-feira, acordei com uma paz no coração que não sentia há tempos. Fiz meu café, sentei na cozinha e orei. Orei agradecendo. Orei pedindo sabedoria. E no final da oração, a resposta veio clara como água. Era hora de deixar o Chevette ir. Ele tinha cumprido seu papel na minha vida. Agora estava me dando a última bênção. Liguei para o Paulo Henrique às 9 da manhã. Bom dia, senhor Samuel. Já pensou na proposta? Bom dia, Paulo Henrique. Eu aceito. Ele soltou um grito de alegria do outro lado. Senhor Samuel, o senhor não vai se arrepender. Vou cuidar desse carro como se fosse uma relíquia. Posso ir buscar no sábado? Pode sim. Perfeito. Vou fazer a transferência ainda hoje. Me passa os dados bancários? Passei. Em menos de uma hora recebi a notificação no celular. Transferência recebida de 85 mil reais. Olhei para aquele número na tela e chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de emoção. O Osvaldo, empolgado com toda a história, não conseguiu guardar para si. Naquela mesma terça-feira à tarde, ele postou nas redes sociais. Não citou meu nome diretamente, mas contou a história. O genro arrogante, que chamou o Chevette do sogro de lata velha, que nem ferro velho aceita, não sabia que o carro acabou de ser vendido por 85 mil reais para um colecionador. Lição: nunca menospreze o que você não entende. Nunca humilhe quem você não conhece. O post viralizou. Em poucas horas, tinha milhares de compartilhamentos. As pessoas comentavam indignadas com a atitude do genro. Comentavam com palavras de apoio para mim, mesmo sem saber quem eu era. Alguém criou a hashtag Respeito aos Idosos. Páginas de notícias locais de Curitiba compartilharam. Grupos de WhatsApp de moradores do bairro compartilharam. A história estava em todo lugar. Na quarta-feira de manhã, o seu Mário apareceu na minha porta com o celular na mão. Samuel, você viu isso?
Tá todo mundo falando do seu caso. Ele me mostrou. Dezenas de posts, centenas de comentários. Gente que conhecia casos parecidos. Gente que tinha sido humilhada por familiares. Gente agradecendo por eu ter provado que dignidade e humildade sempre vencem a arrogância. Na quinta-feira, meu telefone tocou. Era a Júlia. Ela estava chorando. Pai, eu vi tudo. Tá em todos os lugares. Todo mundo tá falando. Eu não sabia, pai. Eu não sabia que seu carro valia isso tudo. E o Ricardo... Ela parou para chorar mais. O Ricardo tá passando a maior vergonha no trabalho. Todo mundo tá comentando. Ele não consegue nem sair na rua. E pai, ele foi demitido. Quando a Júlia disse que o Ricardo tinha sido demitido, senti um aperto no peito. Não era alegria. Era uma mistura de alívio por ver a justiça acontecer e tristeza por saber que minha filha estava sofrendo no meio disso tudo. Como foi, filha? Perguntei com calma. Ela respirou fundo para tentar se controlar. O gerente da concessionária chamou ele na sala hoje de manhã, mostrou as redes sociais. A história viralizou tanto que chegou até o dono da empresa. O dono disse que não quer na equipe dele um funcionário que humilha clientes idosos, que menospreza carros sem conhecimento, que age com arrogância. Disse que isso mancha a imagem da concessionária e demitiu ele na hora, pai. Na hora. Respirei fundo. E como você tá, filha? Eu tô envergonhada, pai. Envergonhada de ter deixado ele te tratar daquele jeito. Envergonhada de não ter defendido você naquela hora. Eu fiquei ali quieta, de cabeça baixa, enquanto ele te humilhava. Que filha eu sou? Júlia, escuta. Você é minha filha e eu te amo. Eu sei que você não concordou com o que ele disse. Eu vi no seu olhar. Mas você ficou dividida entre o marido e o pai. E eu entendo. Não vou mentir que não doeu, porque doeu muito. Mas eu te entendo. Ela chorou mais ainda. Pai, o Ricardo quer falar com você. Ele tá destruído. Passou a noite sem dormir. Tá arrependido de verdade. Será que você poderia conversar com ele? Fiquei em silêncio por uns segundos. Depois respondi. Digo para ele vir aqui em casa, sábado de manhã às 9 horas. Mas que venha sozinho. É entre eu e ele. Na sexta-feira de manhã, o seu Mário apareceu com um jornal local na mão. Samuel, você saiu no jornal. Peguei o jornal e lá estava, na página de notícias da cidade. Aposentado de Curitiba vende carro velho, por 85 mil reais após ser humilhado por genro. A matéria contava a história toda, sem citar nomes, mas descrevendo tudo direitinho. O texto dizia: um aposentado de 62 anos, morador do bairro Boqueirão, em Curitiba, foi humilhado pelo genro durante um almoço de família. O aposentado havia comentado sobre vender seu antigo Chevette 1988 para pagar uma cirurgia de catarata urgente. O genro, que trabalha em uma concessionária de veículos importados, zombou do sogro dizendo que o carro era uma lata velha que nem ferro velho aceitaria. Dias depois, um colecionador de São Paulo ofereceu 85 mil reais pelo veículo, que se revelou ser uma raridade. A história viralizou nas redes sociais e o genro foi demitido da concessionária. O caso levanta discussões sobre respeito aos idosos e sobre como muitas vezes menosprezamos o que não conhecemos. Li a matéria 2 vezes. Não havia nenhuma maldade ali, apenas os fatos. E os fatos falavam por si mesmos. O Mário comentou: isso vai servir de lição para muita gente, Samuel. Quantas pessoas por aí tratam os pais, os sogros, os avós com desrespeito? Acham que só porque são mais velhos não sabem de nada? Essa história vai fazer muita gente repensar as atitudes. O dia passou devagar. Organizei a casa, separei os documentos do carro, preparei tudo para a transferência de sábado. À tarde, sentei na varanda e fiquei olhando para o Chevette pela última vez como meu. Amanhã ele partiria. Amanhã começaria uma nova fase da minha vida. Mas antes disso, tinha uma conversa difícil pela frente. Sábado de manhã, 9 horas em ponto. A campainha tocou. Abri a porta e lá estava o Ricardo. Mas não era o mesmo Ricardo arrogante do domingo passado. Esse Ricardo tinha olheiras profundas, a barba por fazer, os ombros caídos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Seu Samuel. Ele mal conseguiu terminar a frase. Entre, Ricardo. Ele entrou devagar, como se cada passo custasse um esforço enorme.
Senta aqui na varanda. Sentamos nos mesmos lugares onde o Mário e eu tomamos chimarrão todos os dias. O silêncio era pesado. Ricardo olhava para baixo, para o chão, para o nada. Finalmente ele começou a falar. Seu Samuel, eu não sei nem por onde começar. Eu fui um idiota. Fui arrogante. Fui cruel. Eu te humilhei na frente da Júlia, na sua própria filha, no domingo. Falei que seu carro era lata velha. Disse que nem ferro velho aceitaria. Eu te tratei como se o senhor não soubesse de nada. Como se o senhor fosse um velho bobo que não entende de nada. Ele parou para respirar. A voz estava embargada. E o pior é que eu sempre te tratei assim. Desde que casei com a Júlia, sempre te olhei de cima para baixo. Porque o senhor era motorista de ônibus. Porque o senhor mora numa casa simples. Porque o senhor não tem dinheiro. Eu me achava melhor que o senhor. Eu me achava superior. Deixei ele continuar. Ele precisava colocar para fora. Perdi meu emprego, tô desempregado, passando vergonha. Todo mundo sabe o que eu fiz, meus colegas de trabalho, meus amigos, minha família. Até minha mãe me ligou dizendo que criou um filho melhor que isso. E o pior é que a Júlia tá pensando em se separar de mim. Ele levantou a cabeça pela primeira vez e me olhou nos olhos. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Seu Samuel, eu mereço tudo isso. Eu mereço ser demitido. Mereço passar vergonha. Mereço que a Júlia me deixe. Mas eu vim aqui pedir uma coisa. Por favor, perdoa eu. Eu sei que não mereço. Sei que não tenho direito. Mas eu tô pedindo. Respirei fundo. Olhei para ele. Depois olhei para o céu. E me lembrei de tanta coisa. Me lembrei de quando a Marina estava doente e o padre Antônio me disse: Samuel, perdoar não é aceitar o que fizeram com você. Perdoar é se livrar do peso de carregar a mágoa. Me lembrei de quando a Júlia era criança e eu ensinava para ela: Filha, guarda mágoa só faz mal para a gente mesmo. Ricardo, olha para mim. Ele levantou os olhos. O que você disse doeu. Doeu muito. Me senti humilhado, diminuído. Me senti um lixo. Cheguei em casa naquele domingo e chorei sozinho na cozinha. Fiquei a noite toda acordado pensando se eu realmente não valia nada. Ele baixou a cabeça de novo, envergonhado. Mas sabe de uma coisa, Ricardo? Eu aprendi na vida que guardar mágoa só envenena a gente. E eu não quero viver envenenado. Então eu te perdoo. Te perdoo de coração. Ele levantou a cabeça, incrédulo. Mas perdoar não significa que tá tudo esquecido. Perdoar não significa que não teve consequência. Perdoar significa que eu escolho não carregar esse peso. Agora você precisa aprender uma lição, Ricardo. Você precisa aprender que pessoas não valem pelo que têm. Não valem pelo cargo, pelo salário, pelo carro que dirigem. Pessoas valem pelo caráter, pela dignidade, pelo respeito que dão e que merecem receber. Eu trabalhei 35 anos como motorista de ônibus. Levei milhares de pessoas todo dia com dignidade, com respeito. Criei minha filha sozinha depois que a Marina morreu. Paguei as contas, dei educação, dei amor. E eu não sou menos que ninguém por causa disso. Ricardo estava chorando. Chorando mesmo, sem esconder. Seu Samuel, eu não sou nem metade do homem que o senhor é. Eu tenho diploma, tenho curso, tenho inglês fluente. Mas o senhor tem algo que eu não tenho. Caráter. Eu quero aprender. Eu quero ser melhor. Me dá uma chance? Ricardo, eu não sou quem precisa te dar chance. Quem precisa te dar chance é você mesmo. E a Júlia. Você precisa mostrar para você mesmo que pode ser um homem melhor. E precisa mostrar para minha filha que você merece uma segunda chance no casamento. Não é comigo que você tem que acertar contas. É com você mesmo e com ela. Ricardo ficou mais um tempo ali na varanda. Conversamos sobre vida, sobre valores, sobre recomeço. Ele me perguntou como eu consegui criar a Júlia sozinho depois que a Marina morreu. Contei sobre as noites em claro, sobre o trabalho dobrado, sobre as renúncias. Ele escutou tudo com atenção, como se cada palavra fosse uma lição que ele precisava aprender. Quando ele foi embora por volta das 11 da manhã, parecia um pouco mais leve. Não curado, não transformado ainda, mas com um caminho pela frente. Às 2 da tarde, uma carreta equipada para transporte de veículos clássicos parou na frente da minha casa. Paulo Henrique desceu animado, com um sorriso enorme no rosto. Senhor Samuel, que alegria conhecê-lo pessoalmente. Ele me abraçou como se fôssemos velhos amigos. Era um homem na casa dos 50,
Roupa simples, mas de qualidade, aquele jeito de quem ama o que faz. Esse é o grande dia. Vamos levar a preciosidade para São Paulo. Ele caminhou ao redor do Chevette com reverência, passando a mão na lataria como quem acaricia algo sagrado. Perfeito. Simplesmente perfeito. Senhor Samuel, esse carro vai ser a estrela da minha coleção. Vou restaurá-lo mantendo toda a originalidade. Cada detalhe vai ser preservado. Sorri. Eu sei que vai cuidar bem dele. Antes de colocar o carro na carreta, pedi um momento a sós. Paulo Henrique entendeu na hora e se afastou, discreto. Abri a porta do motorista e sentei ali pela última vez. Segurei o volante, fechei os olhos e deixei as memórias virem. Vi o dia em que comprei o carro, 0 quilômetro, vermelho brilhando sob o sol. A Marina ao meu lado, grávida de 8 meses da Júlia, com aquele sorriso que iluminava tudo. Vi a primeira viagem para Guaratuba. A Júlia bebê no bebê conforto no banco de trás, eu dirigindo devagar, com medo de fazer curva muito brusca. Vi as 1000 idas e vindas da escola. A Júlia entrando no carro com a mochila nas costas, contando sobre o dia, sobre as amigas, sobre as provas. Vi os domingos na casa da minha mãe, o carro cheio de família, de risada, de comida embrulhada em papel alumínio. Vi a última viagem com a Marina, 2 meses antes dela partir. Fomos até a Serra do Mar. Ela quis ver o mar uma última vez. Abri os olhos e vi o seu Mário parado do outro lado da rua, assistindo. Vi a Júlia chegando de carro, estacionando, vindo até a calçada. Ela estava chorando. Pai, eu vim me despedir dele também. Esse carro é parte da nossa família. Descemos e ela se aproximou, tocou no capô. Quantas vezes você me levou para a escola nele, pai? Quantas viagens? Muitas, filha, muitas. Ficamos ali, lado a lado, olhando para o Chevette. O Paulo Henrique se aproximou com delicadeza. Desculpa interromper, mas preciso colocar o carro na carreta antes de escurecer. Vocês querem mais alguns minutos? Não, respondi. Já nos despedimos, pode levar e cuida bem dele. Assistimos o Chevette subir devagar na rampa da carreta, sendo preso com cintas de segurança, coberto com uma lona protetora. Paulo Henrique veio até nós e disse: Senhor Samuel, a porta da minha garagem em São Paulo vai estar sempre aberta para o senhor. Sempre que quiser visitar o Chevette é só avisar, e vou mandar fotos do processo de restauração. Agradeci de coração. A carreta partiu. Ficamos ali, eu e a Júlia, vendo o Chevette desaparecer no fim da rua. Ela segurou minha mão. Pai, eu sei que não é só um carro. Eu sei o que ele significa. Ele cumpriu o papel dele, filha. Agora vai cumprir outro papel. Vai me dar a visão de volta. E vai realizar um sonho que eu e sua mãe sempre tivemos. Na segunda-feira seguinte, fiz a cirurgia de catarata na clínica de oftalmologia do centro de Curitiba. Escolhi a melhor, com o melhor médico. Não precisava mais economizar, não precisava mais esperar. A cirurgia foi rápida, menos de 1 hora. Acordei da anestesia com a Júlia segurando minha mão. Fiquei com o olho vendado por 1 dia. Na terça-feira de manhã, voltei à clínica para tirar o curativo. Lembro de sentar na cadeira, o médico começando a desenrolar a gaze devagar. Senhor Samuel, vou tirar agora. Mantenha os olhos fechados até eu pedir para abrir, ok? Ok, doutor. Senti a última camada de gases saindo. O médico disse: agora pode abrir, devagar. Abri os olhos. E a primeira coisa que vi com nitidez absoluta, depois de meses enxergando tudo embaçado, foi o rosto da minha filha. A Júlia estava ali, a poucos centímetros de mim, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso enorme. Bem-vindo de volta, pai. Olhei ao redor. Via tudo. As cores vibrantes, os detalhes, os rostos. O médico sorriu. Perfeito, senhor Samuel. A cirurgia foi um sucesso total. O senhor vai enxergar melhor do que enxergava antes da catarata. Agradeci. Agradeci tanto. E no caminho de volta para casa, sentado no banco do passageiro do carro da Júlia, fiquei olhando pela janela como uma criança. Via tudo. As árvores, as casas, as pessoas. O mundo tinha voltado a ser nítido. Com a cirurgia paga, sobraram R$73 mil. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Dinheiro que poderia me dar conforto, que poderia me garantir uma velhice tranquila. Mas eu não queria só isso. A Marina sempre sonhou em deixar um legado, algo que ajudasse as pessoas, algo que ficasse depois que a gente se fosse. Ela amava ler.
A casa sempre teve prateleiras cheias de livros, romances, poesias, biografias, livros de história. A Marina dizia que livros eram portas para outros mundos, que leitura mudava vidas, que conhecimento libertava. E ela tinha um sonho antigo: criar uma pequena biblioteca comunitária no bairro. Lembrei desse sonho e decidi. Ia usar parte do dinheiro do Chevette para realizar o sonho da Marina. Na quarta-feira, procurei o padre Antônio. Contei tudo: a venda do carro, a cirurgia, o dinheiro que sobrou, o sonho da Marina. Ele ficou emocionado. Samuel, isso é lindo! A Marina ficaria tão orgulhosa. Padre, o senhor acha que conseguiria me ajudar? Conversando com a associação de moradores, procurando um espaço, organizando? Samuel, não só ajudo, como vou abraçar esse projeto de corpo e alma. Isso é exatamente o que o bairro precisa. Quantas crianças aqui não têm acesso a livros? Quantos idosos gostariam de ter um lugar para ler, para conversar? Em uma semana, já tínhamos um espaço. A paróquia tinha um salão lateral que estava sendo usado como depósito. Com a autorização da diocese, limpamos, pintamos, reformamos. Em 2 semanas, começamos a receber doações de livros da comunidade. Em 3 semanas, eu investi R$40 mil. Comprei estantes de madeira, mesas, cadeiras, computadores, mais livros novos, tapetes, almofadas. O nome foi escolhido por mim, mas aprovado por todos: Biblioteca Comunitária Marina. Na entrada, encomendei uma placa de bronze, em memória de Marina, que acreditava no poder das palavras e da educação, fundada por seu marido Samuel, com amor eterno. A inauguração foi marcada para um sábado de setembro. O dia da inauguração amanheceu ensolarado, com aquele céu azul típico da primavera em Curitiba. Às 9 da manhã, eu já estava na biblioteca conferindo os últimos detalhes. As estantes estavam repletas de livros organizados por categoria. As mesas limpas, as cadeiras alinhadas, os computadores funcionando. No cantinho das crianças, almofadas coloridas e livros infantis ao alcance das mãos pequenas. A inauguração estava marcada para as 10 horas, mas, às 9h30, já tinha gente esperando. Famílias com crianças, idosos curiosos, vizinhos, amigos. O seu Mário chegou cedo, vestido com a melhor roupa que tinha, sorriso de orelha a orelha. Samuel, que orgulho! Marina tá lá de cima vendo isso, tenho certeza. Às 10 em ponto, o padre Antônio abriu a cerimônia com uma oração linda, agradecendo a Deus pela vida da Marina, pela generosidade do Samuel, pela união da comunidade. Depois ele falou sobre a importância da leitura, sobre como o conhecimento transforma vidas. O presidente da Associação de Moradores também discursou emocionado. Chegou minha vez de falar. Subi no pequeno palanque improvisado com o coração acelerado. Olhei para aquela multidão de pessoas do bairro, gente simples como eu, gente que conhecia minha história. Respirei fundo e comecei. Meu nome é Samuel. Muitos de vocês me conhecem. Fui motorista de ônibus por 35 anos. Morei aqui no Boqueirão a vida toda. Casei com Marina há 40 anos. Ela era professora, amava livros, amava ensinar. Marina sempre sonhou em criar uma biblioteca comunitária aqui no bairro, um lugar onde crianças pudessem ter acesso a livros, onde idosos pudessem ler e conversar, onde todo mundo fosse bem-vindo. Ela dizia que leitura muda vidas, e ela tinha razão. Fiz uma pausa. Marina partiu há 3 anos, mas o sonho dela não morreu com ela. Hoje esse sonho se torna realidade. Essa biblioteca foi construída com amor. Foi construída com o dinheiro da venda de um Chevette vermelho que foi companheiro da nossa família por 36 anos. Foi construída com a ajuda do Padre Antônio, da Associação de Moradores, de vocês todos que doaram livros e tempo. E hoje ela abre as portas para todos, sem exceção, sem preconceito, sem custo, porque conhecimento não tem preço. As pessoas aplaudiram. A Júlia, que estava na primeira fila, chorava de emoção. Ricardo estava ao lado dela, discreto, respeitoso. Ele tinha conseguido um emprego novo, mais simples, como mecânico numa oficina. Estava tentando reconstruir a vida com humildade. Cortei a fita vermelha na entrada da biblioteca. As portas se abriram. As crianças foram as primeiras a entrar, correndo animadas para o cantinho infantil. Os adultos entraram com mais calma, admirando tudo, pegando livros, folheando.
Uma senhora idosa se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Seu Samuel, obrigada. Eu adoro ler, mas não tenho dinheiro para comprar livros. Agora vou poder vir aqui todo dia. Abracei ela. Essa é a casa de todos nós. Passei o dia inteiro ali, conversando com as pessoas, ajudando a escolher livros, explicando o funcionamento, crianças sentadas no chão lendo gibi, jovens nos computadores pesquisando, idosos nas mesas folheando romances, mães com bebês no colo escolhendo livros infantis. A biblioteca estava viva, pulsante, exatamente como a Marina sonhou. No final da tarde, quando a biblioteca fechou e todos foram embora, fiquei ali sozinho por uns minutos. Sentei numa das cadeiras e olhei ao redor. Olhei para a placa com o nome da Marina e conversei com ela como sempre faço. Marina, amor, conseguimos. Seu sonho virou realidade. E sabe de uma coisa? Aquela lata velha que o Ricardo menosprezou, ela fez isso acontecer. Deus tem um jeito curioso de fazer justiça, não tem? 3 meses depois da inauguração, a Biblioteca Marina já era parte essencial do bairro Boqueirão. Mais de 200 pessoas frequentavam o espaço toda semana. Crianças fazendo trabalhos escolares, jovens estudando para concursos, idosos participando de rodas de leitura, mães buscando livros para ler para os filhos antes de dormir. O lugar estava sempre cheio, sempre vivo. Eu me tornei voluntário oficial, que ia lá de segunda a sábado, das 2 às 6 da tarde. Ajudava a organizar livros, auxiliava quem precisava de indicação de leitura, conversava com os frequentadores, descobri uma nova razão para acordar todos os dias. A biblioteca me deu propósito, me deu alegria, me deu companhia. O seu Mário também virou voluntário. Ele ficava na entrada recepcionando as pessoas, contando piadas, criando aquele clima acolhedor que fazia todo mundo se sentir em casa. Outros voluntários apareceram. Dona Conceição, que dava aulas de crochê nas tardes de quinta, professor Valdemar, aposentado, que ajudava alunos com matemática, Dona Regina, que organizava a sessão infantil. Paulo Henrique me mandava fotos do Chevette regularmente. Ele estava restaurando o carro com todo cuidado, mantendo cada detalhe original. Num dos e-mails, ele escreveu: Seu Samuel, estou levando seu Chevette para exposições de carros clássicos. E toda vez que alguém pergunta sobre a história do carro, eu conto sua história. A história do homem que foi humilhado, mas que Deus exaltou. Muita gente se emociona. Seu carro virou símbolo de dignidade e superação. Quanto a Júlia e ao Ricardo, eles estavam em processo. A Júlia tinha dado um tempo no casamento, tinha pedido para ele sair de casa por alguns meses. Ricardo aceitou, não reclamou, entendeu que precisava provar que tinha mudado. Ele estava morando num apartamento pequeno, trabalhando como mecânico, frequentando terapia toda semana e indo à igreja aos domingos. Toda quinta-feira, Ricardo vinha jantar comigo. Foi ideia da Júlia. Ela disse: Pai, se vocês vão ser família de novo, precisam conversar, precisam se entender. No começo foi estranho, mas depois foi ficando natural. Ricardo me ajudava a fazer janta, lavávamos a louça juntos, conversávamos sobre vida. Ele me contava sobre a terapia, sobre o que estava aprendendo. E eu percebia a mudança. Era genuína. Numa dessas quinta-feiras ele me disse: Seu Samuel, eu entendi uma coisa. Eu confundi ter coisas com ser alguém. Eu tinha emprego bom, carro importado, roupa de marca. Mas eu não tinha caráter. Não tinha humildade. Não tinha respeito. O Senhor tem tudo isso. O Senhor é rico de verdade. E eu era pobre, fingindo ser rico. Num sábado de dezembro, 6 meses depois de tudo ter começado, eu estava na biblioteca, quando a Júlia chegou com uma notícia. Pai, eu e o Ricardo decidimos tentar de novo. Mas devagar, com terapia de casal, com humildade, ele mudou de verdade. E eu acredito que a gente pode reconstruir. Abracei minha filha. Eu torço por vocês. De verdade. Dos R$73 mil que sobraram da venda do Chevette, investi 40 mil na biblioteca. Usei 10 mil para reformar minha casa, que precisava de alguns reparos. Comprei um Gol usado simples por R$8 mil, só para as necessidades básicas. E guardei 15 mil para emergências e para continuar ajudando a biblioteca com custos mensais. Um ano depois do almoço em que fui humilhado,
Eu estava sentado na varanda de casa numa manhã de domingo, tomando chimarrão com o seu Mário, quando o Ricardo e a Júlia apareceram. Eles estavam de mãos dadas, sorrindo. Pai, a gente tem uma notícia. Meu coração acelerou. Você vai ser avô, tô grávida de 2 meses. Levantei e abracei os dois. Abracei forte. Ricardo tinha lágrimas nos olhos. Seu Samuel, eu prometo que vou criar meu filho com os valores que o Senhor ensinou. Com respeito, com humildade, com dignidade. Eu sei que vai, Ricardo. Eu sei. Naquele momento, olhei para o céu e agradeci. Agradeci a Deus por ter transformado humilhação em bênção. Agradeci pela justiça divina. Agradeci pela segunda chance que todos nós ganhamos. Hoje, quando conto essa história, as pessoas ficam impressionadas. Ficam impressionadas com o valor do Chevette, com a viralização da história, com a demissão do Ricardo. Mas o que mais impressiona não é isso. O que mais impressiona é a transformação. O Ricardo arrogante virou um homem humilde. A lata velha virou biblioteca. A humilhação virou lição para milhares de pessoas. E eu aprendi que Deus nunca abandona quem confia nele. Que dignidade vale mais que dinheiro? Que humildade é a maior riqueza? Que respeito se conquista com caráter, não com cargo? E aprendi que, às vezes, uma suposta lata velha guarda dentro de si não apenas memórias, mas também o poder de mudar vidas. O Chevette não está mais comigo, mas está bem cuidado em São Paulo, sendo admirado em exposições, inspirando pessoas com sua história. A Marina não está mais aqui, mas vive na biblioteca que leva seu nome, no sorriso de cada criança que descobre um livro novo. E eu estou bem, com a visão perfeita, com a dignidade restaurada, com a família se reconstruindo, com um propósito que me faz acordar feliz todos os dias. Termino essa história com o coração em paz e com uma certeza: nunca menospreze o que você não conhece. Nunca humilhe quem você não entende, porque aquela lata velha pode ser o tesouro de alguém. Aquele velho motorista de ônibus pode ter mais sabedoria que qualquer executivo. E Deus sempre tem um plano maior, sempre. Família é quem respeita. Dignidade não tem preço. E Deus nunca abandona quem confia nele.